Peço aos irmãos que abram a palavra do Senhor no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 15. Evangelho segundo Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11. Lucas 15, versículo 11. Amém? Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Pois, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe quando seu pai o avisou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, a este teu filho, que despediçou os teus bens como meretrizes, mandaste matar para ele um novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Louvado seja o nome do Senhor. Texto fantástico e texto muito conhecido. A palavra, a parábola do filho pródigo, já muitas vezes foi alvo de pregação e muitas vezes já nos abençoou. Mas confesso que fui surpreendido pela leitura desse texto nesse sábado próximo. Pela manhã, lendo e relendo, e normalmente os textos já conhecidos por nós, a gente tem o hábito de passar mais rápido por ele, né? A gente já conhece, então a gente passa mais rápido por ele, e eu fui pego por esse texto. E eu queria, junto com os irmãos, que possamos fazer uma leitura um pouco mais vagarosa desse mesmo texto. Eu bem sei que a gente já tem, e também quando a gente ouve muitas mensagens, a gente parece que já tem a mensagem como que formatada, né? A gente já sabe o que vai ser dito, o que está ali. E eu queria convidar os irmãos, porque a história é de um pai que tinha 2 filhos. E um desses filhos decide ter uma ação, e uma ação de um pedido. E qual pedido foi esse? Pai, dai-me minha parte dos teus bens. É assim que está lá no texto, versículo 12.
E o mais moço lhe disse: pai, dai-me parte dos bens que me cabe. Dá-me parte dos bens que me cabe, ou me dá-me parte dos bens que eu tenho direito. E o texto, que é o mesmo versículo, que é o 12, e diz assim, ó, e ele lhes repartiu os haveres. Outra versão diz que ele dividiu entre eles. Então está dizendo que o pai faz uma soma, um cálculo, e reparte os bens. Mas o texto seguinte diz que esse filho mais novo, passando não muitos dias, reúne, ajunta, agrupa, recolhe tudo que era seu. Todos os seus pertences, tanto os que já tinha, como os que acabara de receber de seu pai. O texto continua que a ação após ele recolher tudo que tem, ele parte para uma terra distante. Nessa ida para essa terra distante, o texto diz que ele perde ou gasta tudo o que possuía. A pergunta é: o que seria o que ele possuía, que acabara de perder ou de dissipar? Quando a gente fala de herança, o processo natural é que a gente comece a pensar em dinheiro. E a gente normalmente vai com esse texto pensando em dinheiro. Até afinal de contas, ele recebeu uma herança. Mas os únicos bens relacionados a uma herança é dinheiro? Nós temos outras coisas que podem vir, joias promissoras, terras, posses. Mas como a gente disse, eu disse que a gente já bem conhece esse texto, e por muitas vezes a aplicação é dada que esse pai se refere a Deus, e os filhos a nós, ou a igreja. O que seria que um filho poderia herdar desse pai que simboliza Deus? Só dinheiro? Os atributos relacionados a esse pai, poderia ser o que esse filho pede e também recebe. O que poderia ter de benefício na relação a esse pai? Caráter, uma boa conduta, educação, postura, cuidado, fineza, sabedoria, discernimento, amor, respeito ao próximo. Se eu começo a pensar nesses atributos, o que é que esse rapaz leva na sua sacola? O que é que ele leva consigo para essa viagem, para essa terra distante? Talvez não seria tudo isso que ele adquiriu junto a esse pai? Mas o texto continua dizendo que, passado algum tempo lá, ele perde tudo isso, ou perde tudo o que tinha. E eu bem sei, eu fiz umas consultas, né, não só com o meu pastor, mas com uma pedagoga também lá, a Renatinha, que é a nora do pastor, lá no domingo, porque esse texto está na cabeça incomodando, sobre, até tem aqui, normalmente, lá em Caxias, era a Mônica, a esposa do Marquinho, que trazia um estudo, onde mudava a vírgula de lugar na frase, e a frase mudava o sentido. E no texto, no versículo 13, assim: passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu por uma terra distante, e lá dissipou, gastou, perdeu todos os seus bens, tudo que lhe pertencia. E aí tem uma vírgula: vivendo dissolutamente. Sempre quando a gente pensa nesse texto e associa diretamente a dinheiro, a gente entende que está uma ação correlacionada. Como pelo fato dele viver dissolutamente, é que ele perde tudo que tem. Mas se eu faço uma correlação desse filho, associando esse pai, vendo nesse pai a figura de Deus,
Eu posso dizer que ele começa a perder todos os atributos e os bens que ele tinha recebido desse pai, e por não ter mais os atributos de quem está próximo do pai, ele passa a viver dissolutamente. Porque a ausência de tudo que a gente recebe do nosso pai vai fazer com que vivamos dissolutamente. Romanos chega a dizer que por conta, aquele que desconsidera tudo o que viu e presenciou de Deus, são considerados indesculpáveis. Vivendo, são considerados indesculpáveis. E aí o texto vai continuando e dizendo que eles passam a viver uma vida dissoluta, são entregues às suas próprias paixões, abandonando até o costume de homens e de mulheres, cometendo pecados. Esse texto, a princípio, começa a dizer que pelo fato de desconsiderar a Deus, o Pai, as condutas, a postura, o que eles fazem, passam a ser reprováveis. O texto continua dizendo tudo o que era seu, né? Vivendo absolutamente. Depois, no 14, depois de ter consumido tudo, depois de ter perdido tudo, depois de ter gastado, aí ele começa a falar de dinheiro, que depois que gasta tudo, depois que consumiu tudo, houve fome e ele começou a passar necessidade. Eu sei, a gente não está muito acostumado com essa aplicação ou com essa interpretação. Mas o que o Marcos está querendo trazer nessa noite? O Marcos está querendo falar sobre o que você tem colhido, o que você tem recebido e o que você tem desfrutado da relação com esse Pai. O que você tem junto com você, que pode dizer que é todos os seus haveres, que veio dessa relação com o Pai. Porque esse jovem, ele faz um pedido. Pai, dai-me partes daquilo que tenho direito, do que é seu, mas que eu tenho direito. Depois de se perder tudo, ele começa a passar por um processo de degradação. Porque quando ele gasta todo o dinheiro e aquela terra estava com fome, a escassez de recursos, ele chega a se associar, o termo é se associar. É como se, ele não vai como funcionário, ele não foi se empregar, ele foi se associar. Como que fosse só para ter um lugar para dormir, alguma coisa para comer. Só que o próprio texto diz que ele vai trabalhar junto aos porcos, e ele lá vendo os porcos comer, chega a desejar a comida desses porcos. E associando o que é um porco para o povo judeu, é abominação, é algo impuro. Se o porco é algo impuro, o que seria o alimento? Aquilo que alimenta o porco. Então é como se ele chegasse no fundo do poço. Ao ponto que o texto diz que ele caindo em si, ele fala, olha só, os empregados, os funcionários do meu pai, os servos do meu pai, vivem, são assalariados e vivem uma condição melhor do que eu. Eu vou voltar. Vou dizer para o meu pai que pequei diante de Deus e diante dele. Não sou digno de ser chamado seu filho, mas que ele possa me receber como um dos seus funcionários ou dos seus empregados. E aí ele pensa, como que uma oração, decide e vai até o pai. Quando ele está chegando ao pai, o pai o recebe como que já estivesse nessa expectativa da volta desse filho. Aguardando, ansioso, como se fosse, que nem esperasse a chegada do filho, já vai ao encontro, o abraça e o beija. E o filho diz exatamente o que já tinha projetado que falaria, pai, eu pequei. E foi. E disse no 21, o filho disse ao pai, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E antes que ele dissesse
o encerramento do que ele já tinha ensaiado, que é, me aceita como um dos teus empregados, o pai o interrompe. Porque o texto diz assim, ó, pai, né? Pequei contra o céu diante de ti, não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe nele um anel no dedo, sandália nos pés, trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamos. Um pai amoroso, que o pastor Patrick disse aqui, é um Deus que ama, que não te deixa só, que vai te resgatar, ele não te abandona, ele aguarda o seu retorno, e não lhe lança em rosto. Porque a fala desse jovem, assim como ele pensou e assim ele fez, declara um arrependimento. Ele reconhece que errou, e quando ele vai ao pai e repete isso, ele está reconhecendo o erro, dizendo arrependido. Eu sei que eu já não tenho mais consideração de filho na cabeça dele. Então, por favor, né, essa era a ideia, me recebe como um dos empregados, pelo menos eu vou ter o que comer. Mas esse pai amoroso, esse Deus bondoso, esse Deus que entregou o seu filho para morrer em nosso lugar, por um amor tal, que entregou o seu filho unigênito para morrer, para que todo aquele que nele cresce não morresse, mas tivesse a vida eterna, nos dando uma oportunidade de resgate, uma oportunidade de redenção, nos trazendo de volta para casa e nos recebendo prontamente para nos receber à medida que nos arrependemos. E declaramos quem? A Ele. O filho não foi atendido por um empregado, ele não foi esbarrado por ninguém, o pai estava lá, ele foi direto ao pai e o pai foi direto a ele. E o pai manda, o reconhece, trazendo roupa limpa, não é roupa limpa, um anel no dedo, reconhecendo ele a autoridade, o trazendo como filho e calçando seus pés, porque quem não tinha os pés calçados eram os escravos, o reconhecendo como filho, e manda trazer um novilho cevado, que é um novilho, já estava sendo preparado para um momento de festa. Chegou o momento da festa. O filho que se achava que estava perdido, achava que estava morto, reviveu. Trouxe de volta. A expectativa do pai é o resgate do filho. E aí eles vão e fazem uma festa. O texto diz assim, comamos e regozijamos. No 24 diz assim, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Se alegraram, se divertiram. Sabe, disseram glórias a Deus, ficaram alegres, regozijaram a todos, o pai, os empregados e o filho que retorna. Mas o texto não para por aí. No 25 diz assim, ora, o filho mais velho, lembram que eram 2 filhos? Estiveram no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe, o que é aquilo? O que está acontecendo aí? E ele informou, veio teu irmão, e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Onde estava esse filho? Porque a gente acabou de dizer e relatar um evento que não foi tão breve. A chegada do filho, o reconhecimento, o momento entre pai e filho, o pai mandar os empregados trazer a roupa limpa, procurar um anel, trazer a sandália, certo? Até chegar, agora vai trazer o novilho cevado, estava cevado, mas não estava assado. E aí ele manda trazer, começa a festa, e eles começam a regozijar, tanto que, o que é que o filho mais velho ouve? Ele ouve a música e também a dança. Mas ele é filho. Aonde ele estava? Porque tudo isso acontece na casa do pai e ele não está ciente. E ele sendo filho, voltando na direção da casa do pai, por que ele não vai ao pai direto e pergunta? Por que se dirigiu ao empregado? Para saber o que é?
E o texto diz que enquanto ele está nesse processo de apuração, de informação, né? E o 28 diz assim, e ele se indignou e não queria entrar. Aonde que esse irmão não queria entrar? Na casa do pai. Que não é outro pai, é o mesmo pai amoroso que estava ansioso e aguardando a volta do filho que tinha ido embora. O texto diz, como o nosso pastor falou aqui, que é um Deus que não deixa sozinho, o texto diz o seguinte, quando ele se indignou e não queria entrar, saindo, já que ele não queria entrar, saindo, porém o pai procurava conciliá-lo. Esse é o pai que eu e você servimos, que viemos adorá-lo nessa noite. Sabe, que nos conhece. Mesmo lá de fora, ele olha e fala, o que está vendo? Fala comigo. O que houve? Porque o pai, assim como ele mandou, olha que coisa interessante, assim como ele mandou os empregados fazer todas as coisas para o filho menor, ou mais novo, ele poderia também mandar um dos empregados perguntar, vai lá, por que ele não entrou? Fala para ele entrar, eu quero falar com ele. Não, o pai vai até o filho para reconciliá-lo. A intenção desse pai é ir trazer o filho também para a festa. É ir buscar esse filho para também reconciliar-se, não só com ele, mas também com o seu irmão. Para que vivam todos na festa. E aí ele diz assim, no 29, mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Tenho obedecido tudo, seguido a regra, tenho vindo a todos os cultos, sou dizimista, ofertante, tenho feito todas as coisas corretamente. E tu nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos? E tu nunca me deste nada? Nunca mandaste teu servo me entregar alguma coisa, fazer alguma coisa para mim? Nunca me deste nada de valor, recompensando toda essa minha atividade perfeita e correta? Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os seus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado? Desperdiçou os teus bens, pai. Era tudo teu. E eu estou aqui te servindo, não te peço. E o Senhor não me dá nem um novilhozinho, não me dá nem um cabritozinho para poder curtir com meus amigos? Então, no 31, lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Como assim? Você não teve porque você não pediu. E mais, você nem pegou. Porque se a gente voltar lá nos primeiros versículos, vai dizer que o pai reparte com eles os bens. Então ele também já tinha parte dele dos bens do pai. E significa que ele não faz uso dos bens que o pai deu a ele. O Marcos vai entrar numa questão agora, que eu sei que não é muito viés do que a gente tem visto por conta desse texto. Eu sei que normalmente esse filho pródigo é aquele que a gente não quer imitar de forma nenhuma. Mas será que a gente não deveria imitá-lo na condição de quando ele pede ao pai os bens do pai que lhe cabe? Eu conversando com o meu pastor, pedi autorização a ele para usar o testemunho dele, né? Na verdade é o testemunho do pai dele.
pastor Dário, o seu pai, pastor Tito, que também era dentista, e o pastor Dário trabalhou com ele no consultório. O pastor Dário conta que, por algumas vezes, algumas contas estavam para vencer, e os recursos não tinham chegado ainda. E tinha que pagar naquele dia. E o pastor Tito fazia a seguinte oração: Pai, antecipa parte da minha herança, honra o teu servo, para que não venha profanar o seu nome. E o pastor Dário contando que nenhuma, nem duas, mas todas as vezes que o pastor Tito fazia essa mesma oração, o recurso chegava, entrava um cliente, avisava que o depósito tinha feito e ele conseguia honrar o compromisso. Você tem vivido na casa do Pai. E você tem desfrutado dos frutos e dos bens e benefícios que o Pai tem para você? Daquilo que lhe cabe, daquilo que é pertencente a você? Porque quando a gente fala de herança, a gente vai associar sempre a nossa realidade, que só tem direito à herança depois que o pai morre. Ué, como é que é com Deus? Vamos esperar Deus morrer para receber a nossa herança? Como é isso? Todo aquele que pede, e quando não recebe, recebe porque pede para os seus próprios deleites. Esse filho mais novo nos dá uma dica, que se a gente pedir, o pai vai nos dar. O que a gente não pode fazer como filho mais novo é, à medida que a gente vai caminhando e vai vivendo numa terra distante, numa terra onde a moral, o nível é muito baixo, onde a imoralidade é muito alta, em vez da gente viver utilizando os atributos e as ferramentas recebidas de Deus, a gente as deixa de usar. Porque quando diz que ele perde tudo que era seu, e eu trouxe uma conotação como atributos de Deus, mas a palavra diz que aquilo que é de Deus, quando você utiliza, isso não se gasta. É igual a educação, né? Eu brinco normalmente com meus filhos e falo assim, pode usar a educação, foi cara, mas é para ser utilizada. Não é para ser guardada, não é para utilizar. E quanto mais você usa, melhor você fica. Assim é um amor dispensado para o outro, assim é a caridade, assim é a boa ação. Lembra lá da corrente do bem, ou do filme da corrente do bem? Você faz uma ação, aquilo que plantar, certamente colherá. Então os atributos que nós recebemos do Senhor é para ser utilizados, e isso não significa que vai ser gasto, muito pelo contrário, porque lá em Mateus 25, na parábola dos talentos, diz que aquele que tem, mais lhe será dado, mas aquele que até que não tem, o que tem, lhe será tirado. Em Coríntios, Paulo chega a dizer que o que ora em línguas edifica a si mesmo. E por que a gente ora tão pouco em língua? Eu não preciso sentir algo espiritual para orar em línguas. Eu oro em línguas para que algo espiritual aconteça. Eu busco em Deus a edificação para que algo possa acontecer. Eu me dedico à oração, eu busco e separo o tempo em jejum, eu me dedico à leitura das Escrituras para que algo aconteça. Para que como instrumento de Deus, de alguma forma, eu possa ser útil, usado como vaso de honra e não de desonra. Então os atributos de Deus, ele não se gasta. Apesar desse filho mais novo ter pedido e ter recebido, pelo fato de usar mal ou não usar, perdeu tudo que tinha. Mas por outro lado, a gente também não pode ser como o irmão mais velho, que também está na casa do pai. Tem tudo ao seu alcance, mas não desfruta de nada. Obediência, sim. A doutrina da obediência é fantástica. Acho que o que mais me impressiona em obediência é a palavra de Deus para Josué, no episódio da muralha de Jericó. Agora, Josué ser obediente é uma coisa, e o exército ser obediente à palavra de Josué. Já pensou em um comandante dizer para o seu exército,
E aí, vamos guerrear? Vamos todo mundo aí, se apronta, está todo mundo enfileirado, beleza. Vamos guerrear? Não, a gente vai dar uma volta na muralha. E em silêncio. Acabou? E agora a gente vai guerrear? Não, agora a gente vai voltar para o acampamento. Amanhã a gente retorna. E no segundo dia está todo mundo lá pronto. O soldado está pronto para quê, gente? Para a guerra. Eu lembro no episódio que teve passado no Rio de Janeiro, sobre a intervenção lá dos fuzileiros navais, lá no Complexo da Maré, o nosso diácono Rômulo, que era diácono lá de Nova Iguaçu, agora está no sul, né, por conta do trabalho, ele é fuzileiro, ele é oficial, e aí eu encontrei com ele no sítio. Falei, Rômulo, como é que está essa questão? Ele falou, Marcos, é muito difícil, porque o fuzileiro, ele é treinado para matar, e a ordem que ele tem agora é não atira. Não atira, porque os soldados, a força dos fuzileiros estavam lá para como que fazer a segurança da polícia militar. Sei quantos viu o vídeo aí, ele sendo afrontado, e eles não podiam dar um tiro. Dá para entender esse exército no segundo dia, dizendo, agora nós vamos, dar mais uma volta em silêncio. E assim foi no terceiro, no quarto, no quinto e no sexto dia. E no sétimo, diferente, agora a gente vai dar 7 voltas. Também em silêncio. Não é o povo, gente, é o exército. Então, é a obediência de Josué com o pai, Senhor dos exércitos, e o exército obediente ao seu general. Quando chega no final, está lá os sacerdotes com tocar as trombetas, e o povo grita, e a muralha cai. Então, obediência a Deus e a superiores trazem bênçãos, trazem milagres. Mas esse Deus tem muito mais para mim e para você. Viu o curso de evangelismo? A capacitação é importante. Mas se você não for, se você não buscar em Deus só com conhecimento, não vai. Deus tem mais para mim e para você. Deus tem muito mais nos seus tesouros ou nas suas posses para dar para os seus filhos. Não dá para chegar no final e falar, Senhor, eu esteve aqui o tempo todo, eu fui obediente, não me desse nada. Que tipo de oração nós estamos feito? Qual é o propósito das orações que fazemos? É para sermos vistos? Para nós sermos exaltados? Ou para que o nome do Senhor seja exaltado? Entretanto, é preciso que nos regozijemos. Assim como não podemos desperdiçar, porque é a palavra do filho mais velho, esse teu filho que desperdiçou todos os seus bens, e por acaso ele não fez a mesma coisa, ficando perto do pai, e também não utilizando os benefícios? Mas era importante, aqui na versão a minha RA, revista e atualizada, diz assim, era preciso. Outras versões dizem era justo, era necessário que nós regozijemos e nos alegremos. O capítulo 15 de Lucas, ele tem uma única mensagem. Ele começa lá no início, aproximando-se, os publicanos, Jesus com publicanos e pecadores, e os escribas e fariseus fazem um questionamento, lá no versículo 1 e no 2 do capítulo 15. Aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores param a ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. E Jesus agora, olhando para esses escribas e fariseus, começa a dizer-lhe 3 parábolas. Começa com a parábola da ovelha perdida, do pastor que tem 100 ovelhas, e quando perde uma, ele deixa as 99 e vai atrás dessa uma, e quando traz, eles fazem festa, se alegram e regozijam. Logo depois, tem a mulher que perde uma dracma, celular, lâmpada de celular, lanterna, ela fazia tudo até encontrar essa dracma perdida, e quando ela acha, ela faz uma festa. E agora ele vem trazendo uma parábola de um pai com 2 filhos. 2 filhos do mesmo pai, vivendo na mesma casa, mas um decide ir embora, e o outro fica
entendendo que está seguindo todas as leis e todos os mandamentos, mas não tem desfrutado da convivência do pai totalmente. Não tem conseguido nutrir ou receber tudo que esse pai tem de benefício. Se bobear, nem entendeu de fato o que esse pai tem, ou não entendeu o direito que tinha sobre os bens que o pai possuía, porque o moço que foi, esse entendia, que sabia que não só o pai tinha muita coisa, mas ele tinha benefício na parte do que era do pai. Quando ele acaba de contar, ele diz que o pai, era necessário, meu filho, que a gente se alegrasse e regozijasse. É dizendo exatamente para o escriba e para o fariseu: olha, vocês deveriam estar alegres, porque esses que são considerados pecadores, estão querendo ouvir a palavra de Deus. Porque eles que procuravam Jesus para ouvir. E ouvir a palavra de Deus é algo saudável, algo que cura, algo que transforma e algo que salva. Você está na casa do Pai. Como você tem vivido na casa do Pai? Como tem sido o seu relacionamento com o Pai? Você de fato conhece esse Pai e sabe de tudo que Ele tem? E você? Você sabe os direitos que você tem por ser filho desse Pai? A palavra de Deus diz que somos co-herdeiros com Cristo. Fomos por parte de adoção, fazemos parte. Nos chama de amigo, mas nos considera como filhos. E por isso, co-herdeiro, tipo assim como Jesus tem direito, nós também passamos a ter. Você sabe de fato tudo que você tem direito diante desse Pai? Para um propósito íntegro, reto, honesto, para que possa louvar e engrandecer o nome do Senhor? Que nessa noite, sim, você faça como filho mais novo. Peça ao Pai aquilo que Ele tem para você. Mas não faça como filho mais velho, que apesar de ficar na casa junto ao Pai, não desfruta de tudo que o Pai tem para ele. Que Deus abençoe você nessa noite, em nome de Jesus.